Harrison Ford tinha acabado de interpretar o Han Solo e o Indiana Jones quando ele aceitou o papel principal no clássico Blade Runner. Não é pra qualquer um, não. Como você já deve saber, essa foi uma produção bastante complicada e a princípio não foi uma obra muito reconhecida não, mas hoje é considerado um dos filmes mais influentes dos anos 80. E o visual até hoje é impressionante, principalmente se você considerar que na maior parte dos efeitos visuais precisaram usar miniaturas e truques óticos, porque o CGI na época estava longe de ser uma opção realista. Mas como o filme teve muitos conflitos de bastidores, principalmente por causa da interferência do estúdio, todo esse perfeccionismo acabou contrastando com algumas cenas que tiveram que ser feitas às pressas, e pelo menos 2 momentos tiveram problemas bastante evidentes. Um deles é aquela cena em que dá pra ver claramente o rosto da dublê da atriz Joanna Cassidy na cena das vidraças. O outro é quando Harrison Ford tem um diálogo bem estranho, onde as vozes estão totalmente sem sincronia com os lábios. Chega ao ponto da gente escutar a voz de um deles quando é a boca do outro que tá se mexendo. Dá só uma olhada nesse trecho. Kathy Lewis's, down in first sector, Chinatown. Mais de 2 décadas depois, o diretor Ridley Scott teve a oportunidade de fazer o seu Final Cut, que foi anunciado como a única versão do filme onde ele teve controle artístico completo. Mesmo sem a intenção de fazer grandes alterações na obra, o caminho natural acabou sendo mesmo aproveitar o avanço da computação gráfica para fazer alguns ajustes. E no caso dessas 2 cenas que eu falei, tudo ficaria bem mais fácil com a ajuda dos atores originais. No caso da Joanna Cassidy, isso não seria nada difícil, porque ela mesma já tinha declarado que achava que essa cena tinha que ser refilmada. I can do it. Já o Harrison Ford parecia estar ocupado demais, então a solução seria encontrar alguém pelo menos um pouco parecido com ele para poder refazer o movimento labial daquela cena. E foi aí que o destino deu uma bela ajuda à equipe. Durante uma reunião, eles descobriram que o David Sanger, um produtor de efeitos visuais, tinha estudado com Ben Ford, um dos filhos do Harrison Ford, que também, por coincidência, era dono de um restaurante próximo. Então, a partir daí, não foi difícil para eles entrarem no acordo, né? As gravações foram feitas em estúdio e usaram aquele famoso fundo verde para facilitar o recorte das imagens. E aí veio a parte mais complicada. A Joanna e o Ben tiveram que ficar repetindo as cenas até eles conseguirem se movimentar no tempo certo e no ângulo certo também. Isso tudo, é claro, no ritmo do filme original. No caso do Ben Ford, foi mais uma questão de sincronizar os lábios e o movimento da cabeça com a fala do personagem. Abdul Hassan? Police officer, I'd like to ask you a few questions. Já a Joanna Cassidy gravou em vários ângulos, em mais de uma posição, mas acabou dando certo, os dois se saíram muito bem. É claro que não dava pra ficar 100% preciso, né? Mas foi aí que entrou o CGI, colocando tudo no tempo certo e no posicionamento correto. Como você pode perceber, nessa cena, a cabeça da dublê foi literalmente apagada, pra depois eles inserirem o rosto da atriz. Na cena do Harrison Ford, de certa forma, foi feito algo parecido, só que eles tiveram que criar com CGI uma espécie de combinação das imagens de pai e filho. Nos 2 casos, como as cenas tinham vidros, luzes, reflexos, tudo isso acabou ajudando a esconder qualquer tipo de imperfeição. E o resultado final surpreendeu. A Joanna Cassidy ficou até sem palavras. This is your word, huh? Who'd you sell it to? Look, Kathy Lewis's, down in first sector, Chinatown. Tudo isso aconteceu lá pra 2006, 2007, mas ainda é uma história que até hoje muita gente não conhece, então vale a pena ser lembrada. E nunca é tarde pra falar de um clássico como Blade Runner. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais curiosidades sobre filmes clássicos, então se você gostar da ideia, pode deixar sua sugestão aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou dislike fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!